Ok, olá a todas. Espero também que estejam bem, enfrentando esses dias estranhos, né? Bom, dando sequência aos nossos estudos, relembrando, nós começamos com um estudo teórico sobre Gilgul Neshamot, que seria a reencarnação, que seria essa roda das almas, né? Falamos sobre isso de forma introdutória. Para entendermos melhor o tema, nós fizemos um estudo de caso tratando sobre ah, as transmutações tanto de Revel quanto Caim. Falava sobre isso também no nosso último shiur de Perashat Shabua, né, da porção semanal da Torá. Espero que tenham lido. Espero que vocês tenham estudado um pouco sobre a Perashá, sobre os assuntos que nós temos tratado. E hoje vamos começar aqui um segundo passo, digamos, nesses estudos, que é Shar HaGilgulim. Shar HaGilgulim. O que seriam isso? Shar é uma porta, é um portal, é um portão, digamos assim. Quando traduzimos, usamos portal, né? Mais bonito. Mas imagina um portão, são as portas. Então, ali na Torá, aparece a seguinte descrição, que o nosso patriarca ali, o antepassado, ele diz Shah Shamaim, que ele estava nas as portas do céu, as portas do céu. Shah Shamaim, as portas dos céus. É o nome de uma das sinagogas de Belém, por exemplo. Então, Sha'ar é essa palavra que significa essas portas, esses portões, ou esses portais, não é mesmo? Hagilgulim, aí você só tem esse im que é plural, mas é Gilgul, né? Aquela roda mesmo, são as reencarnações. Então, Sha'ar Hagilgulim é especificamente um, um livro de estudos de Ari Kadosh, do Arizal, do Itzhak Luria. Esse livro, chamado Shara Gigulim, trata sobre Gilgul Neshamot, sobre a reencarnação, sobre essa transmutação de almas. É um livro específico, muito difícil de se ler, inclusive. Exige aí todo um estudo anterior, que você já tem, de certa forma, você já tem para poder começar a receber estudos introdutórios sobre o tema, até porque você já sabe ali a questão da criação do universo, a questão dos níveis de consciência, a questão dos mundos, das frutas, da árvore. Então, você já tem como entrar em assuntos ah, mais trabalhosos, digamos assim. Mas vamos tratar tudo de passo a passo, sempre repetindo as informações, fazer da melhor forma possível para que você possa aprender e, tão importante quanto, ser capaz de passar a outras pessoas, né? As pessoas têm muitas dúvidas. Então, se vocês estão recebendo de fontes confiáveis, como a Arizal, por exemplo, então vocês conseguem passar também de forma confiável. Então, como seria esse portal das reencarnações? Quais são os assuntos introdutórios para chegarmos ao Charagigulim? Bom, então separei aqui algumas questões a serem discutidas, a serem tratadas, para primeiro contextualizar o tema e depois um estudo introdutório. Charagigulim. Questões a considerar. É um assunto, a reencarnação, é um assunto retirado do debate nos últimos séculos. Isso é um fato. Não há grupos, hoje, numerosos, estudando Sharagigolim. Em Safed, por exemplo, já na Era Comum, em Safed, Israel, um lugar de cabalistas, um lugar de Mekubalim, de pessoas que estavam se dedicando aos estudos da mística hebraica. E essas pessoas estudavam ali
em Safed, numa cidade chamada Safed. Em Safed, esses estudos são desenvolvidos e são muito debatidos. Isso não é algo comparável aos dias de hoje. Nos dias de hoje, a questão da Gilgul é um tema muito difícil de desenvolver em grupos. Embora seja um tema muito falado nas criações, né? Você tem novelas sobre isso, você tem filmes sobre isso, você tem uma cultura popular que fala sobre essas coisas, além de outras religiões, naturalmente, mas não se vê por aí um estudo temático, acadêmico, seriado sobre Gilgul. Não se vê. Não se vê também porque os próprios estudos de Kabbalah passaram séculos relacionados a grupos muito fechados, a comunidades muito fechadas. E agora vemos, no último século, uma abertura maior, uma abertura considerável. Isso também sendo sintomático aos dias do Mashiach, a essa era messiânica, em que podemos desfrutar de um conhecimento mais aberto, mais acessível. Então, uma cena dessa que você vê aqui na imagem, de pessoas sentadas estudando, comendo alguma coisa e conversando aqui, o livro que você consegue ver bem na frente, eu consigo identificar pela edição. Isso daqui é um volume do Kisush Hanaruch, um livro de leis. Aqui à minha direita eu tenho um livro do Moshe Cordovero. Ah, eu consigo ler essa letra pequena? Não, mas eu conheço as edições, então você acaba se familiarizando. À nossa esquerda aqui você tem um Talmud, né, da Kehut, e bem aqui um dicionário de hebraico mishnaico do Talmud, um dicionário alemão. Enfim, e a comida eu realmente não sei o que é. Isso é comida ashkenaz, mas deve ser boa. Enfim, essa imagem parece bem de quarentena, né? De isolamento, assim. Embora as pessoas estejam juntas, mas tem alguém gesticulando em frente a uma câmera. Mais ou menos como estou fazendo agora. Então, ah, é um assunto retirado da pauta acadêmica, da pauta seriada. Isso é fato. Então, ficamos com a cultura popular e isso dificulta muito. Porque é difícil para alguém, agora em 2020, se deter a esses temas de forma seriada, de forma acadêmica, sem tirar da sua memória todo o peso da cultura popular, do folclore popular. Então é difícil retomar em 2020, pela falta de evidências, por exemplo, além do texto sagrado dos estudos dos sábios, um estudo sobre Gilgul. Porque a nossa pedagogia mudou. A nossa propedêutica, o nosso método de conhecimento, de investigação do conhecimento, hoje ele tem um modelo europeu, né? Mas também muito difundido nas Américas, que dificulta agora nos debruçarmos sobre um texto como o do Arizal, por exemplo, né? Numa língua estranha a muitos, numa época estranha a muitos e uma linguagem também distante da linguagem do dia a dia e falar de temas assim. Acontece também a perda da credibilidade daqueles que tiveram alguma experiência e informação de outras vivências, olha só. Então, se alguém entra hoje em um salão da universidade, em um auditório da universidade, e diz que quer compartilhar a experiência de vidas passadas, não há credibilidade, não há autoridade neste meio a essa pessoa. Eu não vou entrar no mérito se isso é bom ou ruim. Isso funciona das duas formas, né? Uma das melhores coisas de se estudar Kabbalah é não mais pensar em absolutos. Não mais pensar em bom ou ruim, não mais pensar em correto e errôneo,
as coisas podem ser mais plurais. Na verdade, elas são bem mais plurais do que dicotômicas, né? Sempre o pensamento dicotômico ele vai ser contraprodutivo ao Kabbalah. O pensamento dicotômico é aquele que raciocina da seguinte forma: se virar à esquerda, não vira à direita. Se for à frente, não vai atrás. Pessoa é boa, pessoa é má. A situação é boa, a situação é má. As coisas nunca são uma coisa sempre de forma imutável. Temos cada situação tem a potência para Hilul Hashem e para Kiddush Hashem. Acho que falamos sobre esses dois termos recentemente. Kiddush Hashem são as coisas que elevam, santificam o nome de Hashem. E Hilul Hashem são as coisas que degrinem o nome de Hashem. São termos cabalísticos para falar sobre boas oportunidades e oportunidades de mal. Entender que a vida é feita das duas plausibilidades. E aí é uma vida mais ligada aos estudos dos Mekubalim, da Kabbalah. Muito bem, vamos prosseguir aqui. Há uma perda da credibilidade, isso é importante de se notar. Outra, a transmutação das almas, a reencarnação, é um indício de Ashgaha. Já falamos de Ashgaha antes. Ashgaha seria o controle divino sobre a vivência, sobre o universo. A Ashgaha, um assunto que precisa ser mais debatido, um assunto controverso. Falamos sobre dois tipos de raciocínios assim, né? E o controle divino sobre o universo, que a partir de agora também vamos tratar como leis da natureza, é importante ver assim também. A Ashgaha, ela está inserida dentro dos estudos de Gilgul. Mais uma vez, ao estudar Gilgul Neshamot, nós estamos também analisando instâncias do controle divino sobre o universo, sobre a vivência. Mais questões a se considerar aqui? Retomar esse estudo de Gilgul evidencia como o nosso destino está entrelaçado ao de outras pessoas. No final do nosso último estudo teórico, antes do estudo de caso Revel Caim e Tro Moshe, como a relação de Tro com Moshe Rabbeinu, Moshe é o nosso líder que tirou o povo do Egito, como a relação dos dois, ela é unicamente explicada através da Torá Shebel-Peh, através da Torá oral, a Kabbalah, aquilo que foi recebido do Sinai, Baruch Hashem. Só dessa forma que você consegue entender a relação de Tro e Moshe. Só se você entender Gilgul, particularmente sobre as vidas de Revel e Caim. Então, no final daquela introdução teórica, eu comentei o seguinte, que Gilgul nos faz perceber a oportunidade que temos quando entramos em contato com uma pessoa nova. Segundo o Arizal, Ari Akadosh, Yitzhak Luria, não há uma pessoa que temos a oportunidade de encontrar nesta vida que já não tivemos encontrado antes. Não há um relacionamento em nossas vidas que não reflita, que não resolva, que não continue algo iniciado em outras vivências. E aí Arizal é categórico nesse sentido. Então essas relações estão aqui para terminar, para evoluir ou iniciar
ciclos, diferentes ciclos, o mesmo ciclo, mas é importante saber que o nosso mazal, que é a nossa sorte, que é o nosso destino, está entrelaçado ao mazal de outras pessoas. Ao mesmo tempo, sendo isso verdade, o meu bem-estar, a minha qualidade de vivência, a minha qualidade de vida, também depende da qualidade de vida dos outros. Afinal, estamos intercalados. Não há copyright, não há direito autoral sobre as questões divinas. A Kadosh Baruch Hu se revela à humanidade de diversas formas. Há a revelação do Sinai, dita como uma revelação sem precedentes, mas a Shekinah, ela se comunica com o humano, não com o étnico. Não é uma etnia que vai ter o direito autoral sobre a presença divina nesse mundo, sobre Shekinah. Por que estou dizendo isso? Porque quando eu digo que o meu bem-estar depende do bem-estar de outra pessoa, eu estou aqui falando algo que não é único ao judaísmo. Não é único à cultura e à religião dos hebreus. Isso está presente em outras culturas, em outros pensamentos, em outras religiões. É um estudo profundo da evolução espiritual da consciência humana. A antropologia, as ciências como um todo, as ciências humanas, elas conseguem descrever em detalhes a evolução física da humanidade. Também conseguimos descrever a evolução da psique humana em outras épocas, ou em outro estado evolutivo, ou mesmo nas infâncias, no sentido grego, que eu digo a infância, todas as suas separações, o início e a totalidade da vida adulta. Há uma mudança física no cérebro. Você tem uma tomografia, você pode identificar diversas informações evolutivas. E eu digo evolutiva aqui sem qualquer intenção de problematizar a teoria evolutiva. É contraproducente ao pensamento cabalístico contrapor qualquer estudo de Torá, de Kabbalah e Alahá, ao pensamento científico das nossas épocas. Tudo bem? Em nenhum momento há uma cisão entre os estudos cabalísticos e a ciência. E não apenas cabalístico, de lei também, de Alahá também. A partir que os médicos, os cientistas, mostravam questões dentro da Alahá, a Alahá sempre se modificou sem qualquer crise. Eu acho que o exemplo que tem a ver com a Amazônia, mais prático a ser dado, é a mistura de leite com peixe. Depois que os cientistas, os estudiosos, os médicos, provavelmente, indicaram que não há qualquer risco à nossa saúde misturar leite com peixe, a alahá, ou minhag, na verdade, o costume de não comer os dois juntos, foi abolido. É interessante que isso aconteceu em um canto do planeta e demorou a chegar aqui. Então, aqui em Belém, você tem uma sinagoga que vai comer leite com peixe e outra sinagoga que não irá. Exatamente por uma questão familiar, né?
Quem vem da Península Ibérica já não é um tabu comer os dois juntos. Quem tem uma ascendência africana, mais especificamente marroquina, vai ter isso como tabu. Enfim, onde eu quero chegar? Na comunidade em que os cientistas descreveram algo, a Allahá mudou sem qualquer crise, sem qualquer cisão. Então, quando eu estou falando aqui, quando estamos estudando Shahag Golim, que é o livro do Arizal, do Ariakadosh e Tzahak Luria, quando dizemos que é um estudo profundo esse da Gilgul, da evolução espiritual da consciência humana, nós estamos em acordo, em franco acordo, com a possibilidade dos estudos de evolução do corpo humano e também de sua psique. Entender como o corpo humano se modificou no decorrer das eras, entender como a consciência humana se modifica no decorrer das eras, entender como a convivência, a nossa mente, a nossa vida social, a psique, se desenvolveu no decorrer das eras, são estudos harmônicos, não são conflituosos. Seguindo, nós já conhecemos parte dessa tabela e eu gostaria de expandi-la agora e também testar sempre testando alguma tradução diferente, até para ficar bem marcado nos nossos estudos que várias palavras conseguem transmitir o sentido de termos hebraicos. É importante entendermos isso em hebraico, e aí quando formos explicar, podemos usar mais de uma palavra. Falamos aqui da evolução da consciência humana, já não falamos mais da evolução da alma, tá bom? Níveis de alma, já são termos ultrapassados para o nível de estudos que estão desenvolvendo aqui. Você tem uma coluna de mundo, Olam, você tem uma coluna de Sfra e você tem uma coluna de Or. Olam, mundo, Sfra, você já sabe que é um Sfra, e Or, que é a luz. Vamos começar aqui embaixo, até chegar onde ainda não tínhamos debatido. No mundo de Asiá vem de Assá, vem de ação, que aí aqui continua como formação, mas é o mundo da ação, ok? Perdão. Vou mudar antes de enviar o PDF. Blineder. No mundo de Assá é ação. No mundo da ação, eu tenho uma relevância, na verdade eu tenho uma correferência a Sfira de Malkut. Embora a Sfira de Malkut ainda seja completamente espiritual, mas ela tem em si um reflexo no mundo físico. Ela é a nossa porta ao mundo espiritual. Logo, ela tem um reflexo direto no mundo físico. Mundo físico é Asiá, o mundo da ação. Qual é a luz, qual é a Or referente a essa Sfra e a este Olam e a este mundo? É Nefesh. Nefesh é o nosso espírito inferior, também chamado de instinto. Quando deixamos o mundo de Asiá, quando deixamos a Sfra de Malkut, em termos de entendimento, o que fica aqui, ali na Beit Olam, na Casa da Eternidade, no cemitério, é a Nefesh. É a necessidade imediata para o mundo de Asiá. O que é a Nefesh? A Nefesh é o mínimo necessário para vivermos no mundo da ação. Eu acho que foi a Mindin, sempre esqueço o nome dela, acho que ela é dinamarquesa, andou muito na Amazônia, andou muito no Pantanal, uma pesquisadora maravilhosa, e ela comenta, ela também desenhava ali as flores, o trabalho é reconhecidíssimo, e falava que
onde se vira a chave evolutiva, né? Onde começamos a ser homos, onde começamos a ser homos, ser gente, ser comunidade. Qual é a nossa separação com os demais animais? Seria essa a pergunta. Pergunta-chave, né? A antropologia. E ela não fala que é o fogo, ela não diz que é a confecção de moradia, a confecção de roupas. Ela não fala que esses elementos tão primordiais ao desenvolvimento humano. Ela fala que é o fêmur. Depois eu vejo a biografia dela para mandar para vocês. Por que o fêmur? Talvez você já tenha visto alguma coisa, eu já vi isso em comentário de Facebook, inclusive. Quando a pessoa vem a quebrar o fêmur, uma das piores coisas que podem acontecer com alguém, qual é a lei natural? Esse animal vai morrer. Porque um animal com fêmur quebrado não consegue andar, não consegue chegar ao riacho para beber água, não consegue caçar. Um animal de fêmur quebrado é um animal que será alimento para um outro na cadeia alimentar. Onde nós viramos a chave enquanto homos? No momento em que alguém teve uma fratura no fêmur reparada. Porque implica algumas coisas. Implica que essa pessoa não estava só, que esse animal não estava só, que esse animal foi cuidado por alguém, e dois, esse animal foi protegido por alguém. Tempo suficiente para um fêmur se recuperar. Essa seria a mudança de chave na evolução entre Nefesh e Ruach. Entre um espírito inferior, no sentido de imediato, e um espírito superior, no sentido de irmandade. Quais são as perguntas base? Já conversamos sobre isso. Porque eu sou eu e você é você. Em Ruach, espírito, talvez superior, se formos comparar a Nefesh enquanto espírito inferior, nós temos Zeir Anpin, que é a face menor de Hashem, e nela estão as Sfrot emocionais, já vimos isso. Nesse mesmo nível nós temos o mundo, o Olam de Yetzirah. Olam Yetzirah. O mundo da formação. Onde as coisas são manipuláveis. Subindo mais, ao mundo de Briah, ao mundo da criação, nós temos Binah. Compreensão, inteligência. Este é o nível de Neshama. O nível de Neshama, que aqui podemos chamar de alma, ele está ao nível da inteligência, ao nível da compreensão, a nível de Beriah. Seguindo, eu estou indo um lado de cada vez. Hayá. Hayá é a vida em si, né? É uma forma viva. Por que uma forma viva? Porque a vida ela é fluida. A vida ela é fluida. Mas a Hayá, ela está contida em um receptáculo, então ela ganha uma forma. A água é fluida, mas a água numa jarra ganha a forma da jarra. A água numa taça ganha a forma de uma taça. Por isso que chamamos de forma viva. Em Hayá, nós estamos na Sefirá de Hokmah. Hokmah é sabedoria. É o princípio. Hokmah é o princípio, que é de onde sai a luz para Binah. Então, quando a Torá diz que o princípio de Irat Hashem, o princípio ao temor aos céus, é a sabedoria, é Hokmah, ele está dizendo ali na Torá que a luz, a Or Olam, sai de Hokmah e vai a Binah.
E a partir de Binah, nós temos os céus. Mais uma vez, quando a Torá diz que a sabedoria é o princípio, é o início do temor aos céus, do temor a Deus, está dizendo sobre o percurso da luz da Sefirah de Chokhmah à Sefirah de Binah para iniciar esse universo e, portanto, existir algo acima chamado Hashem, ou Shamaim, céus, e algo abaixo chamado Eretz, ou Adamah, a terra, o chão, e Adam, que é o Homos, que é a humanidade. Seguindo nessa linha, nós encontramos Atzilut. Olam Atzilut é o mundo da emanação, anterior a Beriah, a criação. Então, Nefesh está a Malkut, que está para Asiá. Ruach está para Zeidampim, as esferot emocionais, que está para Yeserá, a formação. A Neshama está para Binah, assim como está para o Olam Beriah, para o mundo da criação. Hayah está a Seferah de Chokmah, como está para o Olam, para o mundo de Aslut. E agora vemos aqui um nível que nós não havíamos estudado antes. Por quê? Porque o que nós estávamos estudando antes respondia a pergunta: quem sou eu? E de onde eu vim? E sendo isso verdade ao nosso estudo, que é seriado, não fazia sentido falarmos de Yehidá. Essa Yehidá é a Or HaMashiach. É a luz do Mashiach. É a luz da casa do Mashiach. A casa do Mashiach é, segundo os sábios mais próximos, é essa linguagem compartilhada. E eu concluo, somos desta casa, seus guardiões. Há um poeta francês, eu acho que ele é lituano, na verdade, mas naturalizado francês, chamado Coel, Jabé, Edmond Jabé. E quando Edmond Jabé escreve sobre a língua, sobre a linguagem, ele fala sobre essa casa que é a linguagem, protegida pelos homens. E o que tem dentro é o livro, o que tem dentro é a unidade, é a luz da unidade de Hidá. Um filósofo do século passado, um poeta, na verdade, do século passado, Edmond Jabé. E Hidá, o nível de luz de Or está para Keter, a Sefirah mais elevada, a Sefirah de Keter, que é a coroa, e está ao Olam de Adam Kadmon. O humano primordial não é Adam. Mais uma vez, o Adam Kadmon, de Kadmah, não é, em português fala Kadima, né? O Adam Kadmon não é o Adam Bereshit. O Adam que aparece no início do mundo. O Adam Kadmon é a blueprint, é a planta baixa de onde se levaria um Adam real. Quais são os termos aqui? Existe um Adam Kadmon que é anterior ao Adam Bereshit. Existe um humano primordial que ele é anterior ao humano real. É por isso que eu disse para vocês que a ideia de ser e ente sempre vai permear os estudos cabalísticos. Então, Adam Kadmon está para o ser, assim como o Adam Bereshit, o humano primordial está para o ser, assim como o humano de Gênesis está para o ente. Nós somos realizações
possíveis do humano primordial. Temos em nós a potencialidade do humano primordial, que está a nível de Keter, que está à luz de Yehidá. E Yehidá vem de Errad. Lembram? Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Errad. Hashem, ele é um. Yehidá tem a ver com unidade. O humano possível, ele está em Nefesh, em Ruach, em Neshama, e ele almeja Hayah. Ele não chega a Yehidá. No entanto, o humano possível, ele só é em si viável porque existe o que falta. Mais uma vez, o humano possível, ele só existe porque existe o que falta. E qual é que falta? O que é que falta nessa realidade? Falta Yehidá, falta Keter, falta Adachadmon. Embora eles estejam projetados a essa realidade, eles estão fora dela. Qual é a alma do Mashiach? A alma do Mashiach é Yehidá. É uma unidade. Olha só. A alma do Mashiach é uma unidade que permite a existência da diferença. Só há diferente porque existe o uno. Aquilo que não é uno. É por existir a diversidade. A diferença. É por existir a diferença que sabemos que existe o uno, a unidade, o Yehidá. Aquilo que não é diferente. É a diferença que prova o uno. É o homem possível que prova o humano primordial. Que está, ao mesmo tempo, anterior ao homem possível, mas também traçando a possibilidade dele. É uma potência sobre o homem possível, o homem primordial. Ouçam isso quantas vezes for necessário, até essas correlações, essas codependências fazerem sentido e forem reexplicáveis, né? Últimas considerações dessa primeira parte? Há uma evolução da consciência humana e é dela que queremos saber. Há um crescimento gradual, que ele é espiritual e que ele é físico. E aí nós temos diversas ciências que testificam o crescimento gradual da nossa fisicalidade. Ao mesmo tempo, nós temos os estudos de Kabbalah, que testificam sobre o crescimento gradual da nossa potência para fora, da nossa espiritualidade. Sabemos que esse crescimento gradual do nosso físico, ele é controlado pela Ashgaha. E aí podemos chamar de leis da natureza. Acontece que esses estudos de Gilgul vão nos dizer que esse crescimento gradual, ele pode também vir do livre-arbítrio. A partir desse empoderamento, que é consequência de estudarmos quem eu sou, de onde eu vim, a partir do meu livre-arbítrio, eu posso agora ser um agente ativo desse crescimento. É um estudo que possibilita a participação consciente nesse processo de crescimento. A cultura popular, ela vai dizer
que o estudo, que a reencarnação tem a ver com as vidas passadas. O estudo de Kabbalah, no Shara Gigolim, vai nos dizer que o que nós precisamos nos preocupar, na verdade, é com a vida futura. Então, aquele argumento de mas eu não lembro nada das vidas passadas, o que é que eu vou fazer com isso? Ok, entendo esse argumento. Mas não estou preocupado com a vida passada agora. Eu estou preocupado com o nível de consciência que eu tenho hoje e o nível de consciência que eu quero ter a minha próxima vivência. E isso me possibilita um determinado controle sobre o meu próprio futuro. Lembra que falamos sobre karma? Que é um termo popular para um princípio que também existe na nossa sabedoria aqui, quando falamos de causa e efeito. Embora eu não lembre nada sobre a minha vida passada, vamos supor, mas eu posso controlar o nível de consciência que terei ao sair desta vivência atual. E para nos ajudar a entender causa, efeito relacionado ao conhecimento, porque isso é um estudo teórico que vai ter um impacto prático sobre as nossas vidas, mas antes nós precisamos entender de forma teórica. Eu coloquei aqui a imagem da Luzia. Quem é a Luzia? Que estava no Museu Nacional? Ou estava na Europa, não lembro. Eu sei que você podia vê-la no Museu Nacional, ali no Rio de Janeiro, na Praça da Boa Vista. A Luzia foi descoberta em Minas Gerais. E aí eu acho que é a dinamarquesa, a pessoa que descobriu. E ela prova um crânio, ela prova que a colonização dessa massa continental, que veio a ser chamada de América, e onde nós moramos, a colonização dessa área não foi mongol, como achávamos. Qual era a história desse continente? Em determinado momento, no Estreito de Bering, os mongóis passaram da Ásia para a América, no Estreito. Tínhamos isso como fato. Tínhamos isso como a nossa carta de nascimento. Até aparecer Luzia, numa caverna de sal, de salitre, em Minas Gerais. E a Luzia vai dizer que uma população negroide, não mongoloide, não mongol, uma população negroide, então africana, estava aqui nesse território. Muito antes. E um crânio faz toda a diferença. Um estudo faz toda a diferença. A Kabbalah aqui se propõe a falar de quem somos e de onde viemos e para onde estamos indo. Parte desse processo só será possível se ganharmos tecnologias, se ganharmos conhecimento, informação. E aí podemos fazer uma mudança efetiva sobre as nossas vidas. Então, esse shiur fica aqui, essa primeira aula sobre Shara Hagigolin, que está dentro dessa série que já começamos as semanas passadas. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado, obviamente. Comentem, façam perguntas. Acima de tudo, mais importante do que esse estudo, cuidem-se, cuidem dos seus, cuidem de quem vocês amam, cuidem de vocês mesmos. E em breve nós podemos nos encontrar mais uma vez.
Aproveite o tempo que existia, claro, se você tiver disposição física, mental, para passar um tempo vendo essas coisas. Eu vou colocar o PDF, Blineder, e também alguns outros links sobre algo que falei aqui de passagem. Muito obrigado, continuamos juntos nesses estudos. E shalom, shalom. Não sei o horário do dia que você está vendo isso, mas espero que você tenha um ótimo dia. E até a próxima aula. Lehitraot, até mais.